Olá, saúdo a todos com a paz do Senhor. Mais uma vez estamos juntos para fazermos uma reflexão sobre a Palavra de Deus. Isso para nós é um privilégio e nos deixa muito alegres por ter esta oportunidade. Convido você a ficar comigo. Vamos juntos fazer essa reflexão e meditar um pouco e ver o que Deus tem para falar conosco hoje. Amém? Hoje a gente vive num mundo onde muitas vezes a palavra de ordem devemos pensar grande, pense grande, tenha grandes projetos. E não quero dizer que isso seja de tudo ruim, é necessário sim, nós temos que ter grandes projetos, temos que ter também a vontade sempre de crescer, de avançar. Mas muitas vezes pensando dessa forma e levando a nossa vida somente desse jeito, nós deixamos de lado e menosprezamos até os detalhes que nada mais são do que os pormenores, aquelas coisas pequenas que muitas vezes faz toda a diferença. E a respeito disso, em cima disso, nós vamos falar hoje, a Palavra de Deus vai falar algumas coisas conosco hoje sobre detalhes que podem fazer a diferença, que podem transformar vidas. Amém? Quero iniciar fazendo uma leitura no livro de Eclesiastes, capítulo 10, verso 1. Eclesiastes, capítulo 10, verso 1. A Palavra de Deus nos diz assim: qual a mosca morta faz o unguento do perfumador exalar mau cheiro? Assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estultícia. Amém? Olha só, vou até repetir. Qual a mosca morta faz o unguento do perfumador exalar mau cheiro? Assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estultícia. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, queremos te louvar, te agradecer pela tua palavra, pelo teu amor. Mais uma vez, Senhor, te louvamos, Senhor, pelos teus ensinamentos. Fica conosco, fala conosco, que a tua verdade seja, Senhor, sobre todos nós. Amém. Amados, a palavra de Deus nos diz aqui sobre a mosca morta, um pequeno inseto, aquele inseto que de repente nós olhamos com desprezo. O que é uma mosca morta? Né? Nós olhamos e isso aí não tem o menor valor, muitas vezes nem levamos em consideração, apenas retiramos do local. Mas e quando essa mosca morta ela cai no nosso alimento, ela cai em algo que a gente está preparando ali, e a nossa reação qual é? É de decepção, principalmente já pensou quando ela cai no leite, ela ali no leite, o que acontece? Vamos ter que jogar todo aquele leite fora, não tem mais sentido tomar aquele leite, não é? Mais ou menos dessa maneira, Salomão aqui fala em Eclesiastes, nessa passagem, que da mesma forma que a mosca, um pequeno inseto, ele pode modificar o cheiro aqui do perfumador, do perfumista, aquele que cuida, que prepara as essências, né? Aqui fala faz o unguento do perfumador exalar mau cheiro, faz a essência do perfumador exalar mau cheiro. Uma pequena mosca morta causa este estrago. Dessa mesma forma, ele fala que assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estultícia, ou seja, um pouco de estupidez. A estultícia nada mais é do que a estupidez, aquela coisa errada que a gente faz, que comete, e isso vai de encontro e pode também ferir a nossa honra, pode ferir a sabedoria. Salomão ele faz essa comparação. E nós muitas vezes também não nos percebemos quando aquela mosquinha entra na nossa vida, quando aquela mosquinha, aquele inseto, simplesmente ele vai interferir na nossa vida, tanto pessoal, tanto espiritual. E hoje a palavra de Deus vem para mim e para você, olha,
como você está fazendo, o que está ocorrendo aí com a tua vida. Será que tem muitos insetos, muitas mosquinhas aí que você não percebeu ainda e que lá na frente com certeza vai estragar o seu perfume? Hoje Deus nos fala aqui que muitas vezes nós nos pegamos falando com amigos em roda de companheiros ou no trabalho, entrando na onda de falar palavrões. Às vezes você fala, não, é um palavrão pequenininho, ou é só aqui, eu não me comporto dessa forma em todos os lugares, mas é aquela mosquinha já atuando na nossa vida, é aquele detalhe que ali vai fazer uma diferença muito ruim. É como se nós estivéssemos agindo com estupidez. A mesma coisa é com relação ao desrespeito. Quando nós usamos de falta de respeito, uma vida a dois, por exemplo, entre um esposo, uma esposa, o amor é muito importante, né? O carinho, o afeto, mas o respeito de repente pode ser aquela mosquinha, a falta do respeito pode ser aquela mosquinha que vai desestruturar toda uma união já selada por Deus. Então nós temos que ter cuidado, não basta apenas amar, demonstrar grandes afetos com presentes, com atitudes até também, mas se faltar o respeito, meu Deus, aí já complicou. Hoje é uma coisinha, outra, daí a pouco sua essência já apodreceu, aquele relacionamento já se desfez, só por causa do desrespeito. Então é muito importante nós ficarmos atentos a esses detalhes. São detalhes que vão fazer toda a diferença. Aí você fala, mas isso aí não vai acontecer nada, eu sou muito melhor nisso, naquilo, eu faço isso, faço aquilo. Mas tome cuidado, porque um único detalhe ele pode fazer sim a diferença. E Deus, ele nos chama para ser o bom perfume. Nós somos o perfume de Cristo. E a própria palavra de Deus nos revela isso na segunda carta aos Coríntios 2,15, que eu vou ler aqui para você. Olha só o que a palavra de Deus fala para mim e para você. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Eu e você, nós somos o bom perfume. Mas para sermos o bom perfume, precisamos ficar atentos às mosquinhas que vão rondando. E olha só como uma mosquinha, ela rondando perto de nós, ela já incomoda. E quando você se distrai e ela cai em algum alimento, alguma coisa, como eu disse, é terrível. Mesmo assim, a nossa vida, muitas vezes nós vamos dando aberturas para coisas que achamos que são coisinhas pequenas, que não vão fazer diferença alguma, mas faz toda a diferença. Aqui, Salomão foi muito sábio, ele fez essa comparação da mosca no perfume, na essência do perfumador. Olha só, às vezes, de repente, vamos supor que o perfumista ali notou, às vezes, até aquela mosquinha que caiu, mas toda a essência ali, toda aquela composição de perfumes, ele deve ter falado, olha, deixa ela aí um pouquinho, isso aí vou mexer junto, não vai alterar nada. Mas quando aquela mosca morre, apodrece, a palavra de Deus fala que ela estragou todo o perfume. E muitas vezes acontece na nossa vida, muitas vezes por deixarmos, nos influenciarmos por coisas extra a palavra de Deus, extra a vontade de Deus, aí nós achamos que não pega nada, mas de repente isso é a mosquinha que vai fazer muita diferença na nossa vida. Por isso hoje nós não podemos dar atenção a essas coisas que nos acontecem, que de repente pode nos levar, nos afastar de Cristo, por um pequeno detalhe. Porque o Deus, ele gosta, como eu já disse, nós somos
o bom perfume. E para isso, nós precisamos cultivar a nossa essência, nós precisamos ali estar com todos os ingredientes que formam o bom perfume. Um perfume, tem perfumes que precisam de mais de 200, 300, 400 tipos de essência para formar um único cheiro, um único aroma. Então, amados, nós precisamos agir da mesma forma, termos atenção com o que está à nossa volta, para não nos influenciarmos e estarmos atentos a esses detalhes. Amém? E a palavra de Deus, ele fala assim, olha, para que sejamos a diferença, para sermos o detalhe, além de ser o bom perfume, nós temos também que ser o detalhe. Assim como a mosquinha, ela foi um detalhe ruim, que fez um estrago, nós também podemos ser o oposto. Podemos ser aquele detalhe, aquele pormenor que vai chegando e exalando o bom perfume de Cristo, falando da palavra de Deus, mostrando que somos semelhantes a Ele em atitudes, em comportamento. De repente nós queremos mudar o mundo, mudar situações que sozinhos não conseguimos, que às vezes por nossas próprias forças nós não vamos conseguir, mas nós temos que pensar que nós também podemos ser aquele detalhe, aquela palavra colocada naquele momento de dor. De repente tem pessoas que acordam de manhã com uma série de problemas e já estão desesperadas, e aí recebe um telefonema de um irmãozinho, olha, Jesus te ama. Uma simples frase, Jesus te ama, de repente já transformou o dia daquela pessoa. Aquela frase não foi tirar os problemas daquela pessoa, mas aquela frase chegou no coração daquela pessoa e deu um ânimo naquela pessoa. Ela de repente falou, olha, realmente Jesus está comigo, então eu vou continuar lutando, eu vou vencer todos os desafios. É o pequeno detalhe. Eu e você, nós somos convocados a sermos esse pequeno detalhe. Certo dia eu estava vendo algumas coisas, alguns estudos, e eu me deparei com um conto que o autor ainda é até desconhecido. Não sei se eu vou lembrar direito, mas me marcou muito e fala muito conosco, justamente nesse ponto do detalhe. É a história, se não me falha a memória, é o conto da menina do vestido azul. É interessante. Fala de uma menina muito bonita que morava numa cidadezinha afastada. E só que ela era pobre demais, a cidadezinha também muito pobre. E eles ali não tinham, ela mal tinha uma roupa decente para ir à escola. E lá na escola ela poderia ser até motivo de zombaria dos outros alunos, mas ela ia toda maltrapilha, com uma roupinha muito ruim. E aí o professor, ele olhando aquela menina, ele falou, poxa, como uma garota, uma menina tão bonita, ela pode se apresentar dessa maneira, tão mal vestida, tão assim desarrumada. Aí ele pensou o seguinte, eu vou me sacrificar um pouquinho e vou comprar um vestido azul para ela. O professor também, naquela cidadezinha, eles eram todos pobres, inclusive os professores faziam de tudo também para dar aula. E ele fez aquele sacrifício e deu aquele vestido para aquela menina, na intenção dela se vestir melhor, dela se apresentar melhor na sala de aula. E aí, olha só o que aconteceu a partir desse detalhe, dessa atitude. Essa menina chegou em casa, vestiu o vestido, a mãe achou bonita, aí falou, filha, vamos cuidar um pouquinho mais de você. Começou a dar banho, começou a cuidar mais, pentear os cabelos, arrumar mais aquela menina para combinar com aquele vestido azul. E ali o pai da menina também observando durante uma semana, chegou para a esposa e falou, olha, vamos dar uma melhorada nessa casa, a gente está muito parado,
Enquanto você está cuidando da nossa filha, eu vou remendando algumas coisas, vou passar uma mão de tinta na casa. E assim ele foi fazendo, e ao término de um tempo, a casa daquele casal, daquela família, ficou sendo notada na rua, ficou diferente, a ponto de que os outros moradores começaram também a se mexer, começaram a pintar as suas casas, a enfeitar, e aquela rua, aquele bairro começou a ficar bonito, ao passo que um político passando ali observou que aquela comunidade, as pessoas tão carentes, e já ali com tanto esforço, deixando aquilo tudo bonito, ele pensou assim, poxa, e eles não têm nenhum amparo do governo. Aí aquele político foi até o governador e chegou lá, montou uma comissão para a melhoria daquele local. E daquela comissão foram se formando outras comissões em outras cidades, a ponto de que aquele lugar, todo aquele ambiente foi transformado. Olha só, por apenas uma atitude. É óbvio que aquele professor, ele não tinha esse plano na cabeça de mudar todo aquele ambiente, mas ele foi o pequeno detalhe. Ele apenas com um detalhe, dando um vestido azul àquela menina, fez uma transformação muito grande. Se de repente nós, como aquele professor, olhássemos toda a amplitude, tudo que o depois lá aconteceu, se ele pensasse antes em fazer, lógico que ele ia desistir, porque jamais ele ia saber como fazer e sozinho jamais também ia fazer. É como às vezes nós nos encontramos diante de uma dificuldade. Às vezes por ela ser muito grande, nós achamos que nós não somos capazes de resolver. Mas Deus fala, olha, você vai ser o detalhe. Eu vou fazer o resto, mas eu preciso de você. Se cada um de nós fizermos o pequeno detalhe, o mundo vai ser mudado, vidas serão transformadas, mais pessoas vão conhecer o Evangelho de Cristo. Amados, eu e você hoje estamos sendo convidados a fazer a diferença. Comece hoje, seja você a diferença na vida do seu irmão, a diferença na vida do seu esposo, da sua esposa, a diferença no seu local de trabalho, a diferença no seu bairro, a diferença ali, naqueles momentos onde vivemos socialmente, onde temos a oportunidade de falar de Cristo. Nós precisamos ser essa diferença. E vamos ter cuidado com aquela mosquinha. Vamos tirar, limpar aquela mosquinha, que também é um pequeno, é um mero detalhe ali, mas nós precisamos ficar de olho e nós é que teremos que ser o detalhe bom, o bom perfume, a essência de Cristo, o que Ele quer para mim e para você. Por isso hoje fica com essa palavra, meu irmão, não perca nunca a oportunidade de falar de Cristo. Não perca nunca a oportunidade de se apresentar como um bom cristão. E as pequenas atitudes, os pequenos detalhes, lá na frente eles vão se transformar em grandes obras. Creia nisso. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez queremos te louvar, te agradecer pela tua palavra, pelo teu amor, pela tua bondade, por tudo que tens feito a cada um de nós, ó Deus. Mais uma vez te pedimos, Senhor, sempre a oportunidade de exalar o teu perfume, a oportunidade de falar de Ti, a oportunidade, Senhor, de intercedermos por causas que nem podemos, que nem imaginamos que conseguimos alcançar, mas Tu podes, Senhor. Por isso hoje eu te peço, na vida de cada um de nós, que nós possamos fazer a diferença, que nós possamos ser o detalhe que falta na vida das pessoas, ó Deus. Mais uma vez queremos te louvar, te agradecer, te pedir, Senhor, por cada ouvinte, cada um que está te ouvindo agora, que ele seja, Senhor, abençoado por Ti, que a Tua mão santa vá de encontro a cada um, ó Deus, e faça, Senhor, o Teu melhor, porque nós precisamos de Ti, somos dependentes da Tua graça. Mais uma vez queremos Te louvar e Te agradecer, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus.